Você está no Neurocast. O que está em pauta está aqui. Hoje com Bruno Tricarico, cirurgião dentista, hipnoterapeuta, cofundador da Cortex Academy, sediado em São Paulo. E vamos tratar de um tema interessantíssimo. Hipnose e aprendizagem. Mito ou método? Isso aí. Muito obrigado Paulo, obrigado Neuro pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bruno, para a gente já começar, já falando sobre o tema em si. Quais são os efeitos da hipnose? A gente sabe que a hipnose às vezes é um tema controverso e a gente está aqui também para buscar trazer informação nesse sentido, né? Mas se a gente conecta aí a hipnose em relação à atenção, memória e aprendizagem, que esse é o nosso foco aqui, existem benefícios, existem efeitos da hipnose nesses campos? Muito boa pergunta. Então vamos lá. Como você mesmo colocou, a hipnose é um tema que precisa ainda de muito estudo para se definir exatamente o que é, mas temos alguns padrões interessantes para a gente correlacionar com foco, com atenção. Então, a primeira coisa é que para melhorar foco, atenção e memória, nós precisamos treinar foco, atenção e memória. A hipnose não vai como um mágico estalar os dedos e falar, você agora é um excelente gravador de informações. Não. Mas ela traz sim algumas influências em algumas estruturas do nosso cérebro. Por exemplo, a gente tem envolvido ali córtex cingulado anterior, rede de modo padrão, estruturas que influenciam na nossa capacidade de nos concentrar. E uma vez que a hipnose consiga modular, e ela consegue modular essas estruturas, nós temos um impacto direto em treino do foco e concentração, consequentemente melhorando a memória. Legal. E assim, quando a gente fala, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque isso realmente é um tema que gera polêmicas, né? Sim. E eu já tive outras conversas com você em outros momentos a respeito da hipnose, e existe muito preconceito em relação à hipnose. As pessoas, você vai mandar eu fazer aquilo que você vai me comandar. Lembra do pica-pau, né? Isso. E eu acho que o interessante é algo que você sempre fala, né, que a pessoa num processo de hipnose, ela está sempre consciente. Né? E isso é interessante a gente falar disso, né? É algo tão simples para quem pratica, mas para a maioria das pessoas que não conhece, nunca ouviu falar, na verdade só ouviu falar sobre o tema, é uma preocupação. O quanto ela vai estar consciente, o quanto ela vai perder o controle para aquela pessoa que está conduzindo o processo. E a hipnose ela é um estado de foco, de concentração, onde você vai estar mais aberto a sugestões. Então é uma habilidade, e nenhuma habilidade pode ser executada inconsciente, e nenhuma habilidade pode ser colocada em execução sem a sua intenção, sem a sua vontade. E a hipnose funciona da mesma forma. Você jamais vai ficar inconsciente e nem fazer nada que seja contra a sua vontade, a sua intenção na execução. E a gente puxando aí para o nosso tema, né, falando sobre aprendizagem, e quando a gente pensa nisso, da pessoa estar consciente, porque o aprendizado, né, é algo consciente. Né? Então, existe, né, como a hipnose ela pode ajudar estudantes na concentração, porque a gente percebe hoje, aí eu vou deixar você à vontade para falar sobre isso também, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de concentração dessa geração atual, considerando principalmente a hiperconectividade que essas pessoas estão hoje, estão expostas à tecnologia, à conexão. Então, hoje é difícil você ver alguém querer parar ali para estudar 20, 30 minutos sem olhar para o lado, pegar o celular e ver se não piscou uma mensagem, alguma coisa do tipo. E a hipnose pode ajudar nesse processo de aprendizagem, notadamente nessa questão da concentração do estudante? Muito bom. Quando a gente fala, então, vamos lá, sobre a melhora da concentração do estudante, o que pode ser feito? Primeiro, cada caso precisa ser avaliado de forma isolada. O que está influenciando a concentração daquela pessoa? Ele tem, por exemplo, algum impacto emocional? Ele tem, eu não sei, medos, inseguranças relacionados ao tema que ele vai estudar? Ele acha que aquilo de lá não é importante, não vai levá-lo a lugar nenhum, levando à procrastinação, por isso também, consequentemente, problema com foco, com concentração? Ou ele tem hábitos que são disfuncionais, como você colocou no exemplo. Ele está aqui prestando atenção em algo e, de repente, pisca uma luzinha, ele olha para lá para pegar o telefone para ver se é sobre ele. Então, dependendo dos vários estímulos que fazem com que o foco seja abalado, a gente, avaliando essas possibilidades de intervenção, conseguimos atuar sobre vários deles. Desde a mudança de hábitos, até o trabalho sobre a modulação de emoções, da maneira como as emoções são construídas, até a criação de novos hábitos e o próprio estímulo do foco em si, através do treino que a hipnose nos traz e do, digamos, liberar daquela pessoa para conseguir ter motivação e executar o famoso sentar a bunda na cadeira e estudar.
Então, isso tudo pode ser modulado e estimulado pela hipnose. E bacana que, você falando isso, eu fiquei lembrando de mim, né? Da época que eu estudava, principalmente a época da graduação, da época da faculdade, e também da época que eu estudava para concurso público, né? Porque estudar, às vezes, para concurso público é algo que te demanda muito tempo, muito esforço e, fatalmente, muita concentração. Exato. E, em alguns momentos, para eu conseguir me livrar de certas distrações, eu me colocava numa posição de, por exemplo, eu só vou mexer no meu celular, por exemplo, daqui 20 minutos. Então, e aí a gente volta naquela questão da consciência, eu ter consciência de que é necessário eu estabelecer alguns limites para mim mesmo. E aí é uma questão interessante, porque a gente pode, né, inclusive dentro disso, se a pessoa começa a aprender, né, obviamente passa por um processo e começa a aprender como utilizar a hipnose ao seu favor, a pessoa pode inclusive usar a auto-hipnose, né? Exatamente. Até porque quando a gente fala sobre hipnose, é bastante comum falar que toda hipnose é um processo de auto-hipnose, porque no final das contas, a hipnose ela é uma habilidade, então a habilidade ela é sua. Eu posso ser aqui um técnico que fala, olha, Paulo, chuta mais para a esquerda, bate mais forte, mais devagar, mas é você que vai mirar para a esquerda, que vai bater mais forte ou mais devagar. Então você é conduzido a utilizar uma habilidade que no final das contas é sua. Então é legal ter alguém para te conduzir, para poder te mostrar o caminho inicialmente, mas você pode fazer tudo isso sozinho na auto-hipnose, sim. E assim, quando a gente pensa em bloqueios aí emocionais, bloqueios, questões do inconsciente mesmo, que atrapalham o aprendizado, aí eu vou voltar no meu exemplo, eu tenho essa coisa muito de me colocar na posição. E eu me lembro quando eu estudava, e principalmente para concurso público, eu tinha um bloqueio e alguns pensamentos que eram assim, eu acho que eu sou doente. Eu acho que eu tenho algum problema porque eu estudo e vou mal nas provas. Eu estudo e vou mal na prova. Eu, às vezes, faço simulados bem feitos, mas quando eu chego na prova, eu vou mal, eu não consigo aprovação. Então, assim, considerando, né, essas possibilidades de existência, existem bloqueios realmente, e a hipnose pode ajudar o estudante no rompimento desses bloqueios, em conseguir um resultado mais eficiente. Eu dei o exemplo de concurso público, mas na própria formação mesmo, na graduação, a gente se vê que é uma intensidade muito grande de conteúdo para você aprender, e às vezes a pessoa bloqueia naquilo. Eu já tive alunos aqui na instituição com sérias dificuldades em provas. Eram excelentes alunos na sala de aula, participativos, mas quando chegava na prova, o aluno não conseguia desenvolver. Me lembrou de um exemplo, nós acabamos de finalizar uma turma de formação, nós tínhamos 7 médicos na turma, e nós fazemos um processo de terapia para poder demonstrar a hipnose funcionando, e uma das questões que essa médica trouxe da turma era, olha, eu não consigo ser avaliada. Todas as vezes que eu sou avaliada, que eu estou sendo julgada, eu tenho dificuldade de performar. Então isso vai impactar memória, vai impactar concentração, acesso à informação. E em todos esses pontos a hipnoterapia pode ajudar, desde, digamos, aqueles bloqueios como você colocou, que podem ser desde eu tenho medo de não conseguir, eu sou inseguro sobre mim mesmo, eu acho que eu duvido da minha própria capacidade, ou muitas crenças relacionadas a merecimento, será que isso é para mim? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Eu não mereço isso? Então todas essas ideias, toda essa parte cognitiva e emocional tem uma possibilidade de intervenção com grande sucesso pela hipnoterapia. Então você dá os recursos que a pessoa precisa ou tira dela aqueles pontos que atrapalham no executar do processo de foco de estudo e, consequentemente, formação de memória e acesso a essas memórias depois. Porque muitas vezes aquela habilidade está escondida atrás do bloqueio. Exatamente. Não é porque ela não tem, ela não consegue utilizar. O medo de falhar faz com que ela tenha uma menor perspectiva de sucesso. Isso diminui motivação. Quando a gente fala sobre mecanismo de recompensa, uma vez que a nossa motivação seja diminuída, o processo fica influenciado. Eu não vou estudar da melhor forma, eu não vou parar para conseguir fazer isso do melhor jeito. Então o processo fica abalado e, consequentemente, o resultado vai ser influenciado também. E, Bruno, estudar depois de um processo de hipnoterapia, ele é comprovado que surte efeitos positivos? Muito bom. Se é para a gente trazer evidências, a gente pode até usar aqui um tipo de evidência translacional, aquela evidência que a gente tem já relacionados a alguns fatores que podem ser extrapolados para a questão, por exemplo, educacional. É sabido que a hipnose consegue, sem dúvidas, modulação de emoção, trabalho sobre, por exemplo, o transtorno de ansiedade, e uma vez que você consiga trabalhar modulando emoções, mudando a forma como a pessoa cria a sua percepção da realidade, diminuindo, influenciando aquelas crenças, aqueles significados negativos que podem prejudicar o envolvimento no processo, quando você consegue trabalhar sobre esses fatores,
consequentemente, o envolvimento, o foco, a concentração vai ser maior. Então, as evidências que nós temos do uso da hipnose para trabalho sobre processos de mudança dentro de diferentes quadros emocionais já mostra como o solucionar desse caso te libera para conseguir ter o seu foco, o seu direcionamento de atenção para um estímulo, por exemplo, conteúdos, para que você consiga reter e trazer de volta essa informação. Então, de fato, muda bastante. Sem falar aqui, eu vou trazer um extrazinho aqui para o próprio estado de hipnose interessante. Tem um pesquisador de Stanford, ele coloca que a hipnose ela consegue juntar dois estados que são ideais para o aprendizado. Primeiro, para a gente aprender, como você colocou muito bem no início, a gente tem que estar acordado, consciente, ninguém aprende dormindo. É da nossa época aquela história de botar o fone de ouvido para aprender inglês, lembra? Não funciona. Eu fiz isso muitas vezes, eu dormia escutando audioaula para... Dormia não, né? Eu colocava para ver se... Porque diziam que no inconsciente, o subconsciente, enfim, você aprendia mais. Eu não me... Atrapalha o seu sono, atrapalha a formação de memória, piora o aprendizado, no final das contas. Então, quando você tem, por exemplo, a necessidade do estar acordado, estar alerta, só que quando a gente está muito alerta, tendendo a uma certa agitação, isso pode atrapalhar o nosso foco. E com foco difuso, atrapalha o aprendizado. A neurobiologia do estado de relaxamento é muito importante. Alguns neurotransmissores, tipo acetilcolina, são importantes nesse momento. Só que o ponto é que se você estiver relaxado demais, tendendo ao sono, isso também dispersa o foco e atrapalha o aprendizado. E esse pesquisador ele coloca que a hipnose consegue juntar os dois, esse estado de alerta focado e de relaxamento focado. Então você está num estado ótimo de aprendizado, o que facilita até o trabalho sobre mudança de crenças, aumento da sugestibilidade para mudar, então, algumas ideias que poderiam te atrapalhar criando emoções negativas, não conseguir se envolver no estudo. Então tem toda uma gama bastante grande de possibilidade de atuação no tema com o uso da hipnose. Eu vou colocar uma questão, eu já sei qual é a sua resposta, nesse ponto eu já sei, porque eu tenho um exemplo disso, né? Em relação à prova. E a hipnose, ela de alguma forma, ela pode ajudar, e eu acredito que de tudo que você falou até aqui é nítido que realmente a hipnose te ajuda a equilibrar o seu estado emocional. Mas a gente sabe que hoje a gente vive numa sociedade, principalmente aí a gente puxando para a questão da nossa comunidade acadêmica no que diz respeito aos alunos, né? É uma juventude, não necessariamente só os jovens, mas vive num estado de ansiedade muito forte. E a ansiedade ela vem com tudo. Sim. E a gente falou de avaliação, de prova, e fatalmente dentro de uma instituição, dentro da universidade, em um concurso público, na vida você vai ser avaliado. Você muito bem colocou aqui dessa médica que não sabia ser avaliada, e na vida dela, a médica, ela vai ser avaliada em vários momentos. Na minha profissão, na minha carreira, né, e na minha área de formação, que é o direito, a gente vive o tempo inteiro passando por prova. Uma delas é de poder advogar depois de formado. Quem não faz a prova da OAB não pode advogar. Então, assim, isso às vezes, a ansiedade para essa prova, ela pode gerar insucesso. Sim. Né? E a hipnose, ela consegue, né, o uso da hipnose é possível para reduzir essa ansiedade antes de uma prova e melhorar, né, a retenção de conteúdo, por exemplo? Definitivamente sim. Um dos pontos que a hipnose tem uma grande eficácia é justamente no controle e modulação de ansiedade. Então, a gente está falando sobre um ladrão de atenção. A ansiedade ela é uma resposta natural todas as vezes que o nosso cérebro percebe um perigo, uma ameaça. E a gente comenta sobre o problema da falta de atenção durante a ansiedade, mas, na verdade, se a gente for falar tecnicamente, digamos, corretamente falando aqui tecnicamente, você tem, na verdade, um grande foco durante a ansiedade. Mas esse foco ele é direcionado para um problema, para o perigo, para a ameaça. Esse é o chamado hiperfoco, não? Falam. Exatamente. Você tem um hiperfoco, só que ele é redirecionado, ele é sequestrado para o perigo, para uma ameaça. Então, se a gente está aqui conversando, tem um leão ali no cantinho, na porta, você não vai conseguir prestar atenção em mim, nos meninos, no ambiente, você tem que ficar prestando no leão, prestar atenção no leão, porque ele é um perigo. Você não vai aprender da planta bonita que tem aqui atrás, de nada do que eu estou te falando, porque a sua atenção está no perigo, na ameaça, no leão. Então, existe um hiperfoco para o perigo, para a ameaça. E a hipnose ela consegue modular muito bem esse tipo de percepção, seja cognitivo, ou até trabalhando também sobre a parte fisiológica, eliminando e minimizando a ansiedade e te permitindo redirecionar o seu foco. Ou seja, se eu estou numa prova e o meu foco está no perigo da reprovação, Exato. Consequentemente, todo aquele conteúdo que eu estudei, eu vou ter muita dificuldade de acessar para apresentar aquele conteúdo durante O que não falta são leões ali. Eu não vou dar conta, será que eu vou lembrar? São vários leões ali do seu lado durante a prova e ao invés de prestar atenção nela, você fica esperto com todos esses perigos.
Entendi. E, sim, é interessante a gente falar sobre isso. E eu tenho um exemplo. Eu te disse que eu tenho um exemplo. Eu tive uma aluna há um tempo atrás, que foi minha aluna de um dos cursos de preparação que eu ministrava para concurso público. E uma excelente aluna. Excelente aluna. Ela super capacitada no que diz respeito ao conteúdo. As melhores notas de simulado eram dela. Assim, de todos os meus alunos daquela turma, ela sempre tinha as melhores notas e nunca conseguiu passar em nada. Nós conversamos com ela uma vez, aí ela um dia chegou para mim e disse assim: Paulo, eu acho que eu vou procurar fazer um processo de hipnose. E fez, né? Ela procurou, fez. Próximo concurso que ela fez, depois disso ela foi aprovada. Então, assim, eu sabia que ela tinha condição. Só que eu, como eu não tenho a técnica, eu não sabia como fazer, e eu nem, na verdade, eu nem sugeri. Ela que me procurou e perguntou o que eu achava. Eu falei: olha, se é algo que você percebe que isso vai te ajudar, faça. E vamos ver o que acontece. Foi aprovado. Então você vê como é que é realmente, quando eu te disse que eu ia te fazer a pergunta, mas eu já sabia a resposta porque eu já tive um exemplo, né, de um aluno, de uma aluna, justamente nessa questão de ter muito conteúdo, ser muito capacitada, mas não conseguia transformar isso em resultado na prova. Isso traz uma visão importante sobre essa combinação de toda a parte técnica. Ela tinha sido muito bem preparada, ela estudou, ela sabia, e de toda a parte mental também, que dá para ela a capacidade de executar a técnica. Muito bem. E Bruno, assim, nós estamos dentro de um podcast universitário, dentro da universidade, nós sabemos que o que embasa tudo que se trata dentro de uma universidade é a ciência. Então, assim, para a gente caminhar aí para o fechamento, existe embasamento científico que comprova a eficácia da hipnose, obviamente, e focando também aqui na questão da aprendizagem, da preparação, do resultado, do aluno, né, do estudante. Existe esse embasamento científico? Com certeza, sim, existe, e posso trazer de novo a ideia da evidência translacional. O que é a evidência translacional? É, por exemplo, eu trazer para você que existem publicações e evidências robustas sobre como a hipnose tem um grande efeito sobre a ansiedade. Sabe-se que a ansiedade impacta no aprendizado. Se a hipnose reduz a ansiedade, ela influencia no aprendizado. Então, é o uso de uma evidência que nós temos em larga escala, de maneira robusta, sobre vários fatores que influenciam no aprendizado e como a hipnose atua sobre esses fatores. Consequentemente, ela tem um resultado e uma eficácia sobre aprendizado e sobre eficácia em relação à concentração e a busca de volta das informações aprendidas. E eu tinha dito que, né, mas não foi a última pergunta, até porque eu me sinto quase na obrigação de te perguntar isso. Você como cirurgião dentista, e a gente falou muito aqui em formação, em estudo, mas existe a questão profissional também. Né? Dentro da sua formação profissional, em algum momento, você chegou a se utilizar da hipnose efetivamente na sua atuação profissional como cirurgião dentista? Em muitos momentos para controle de ansiedade. Principalmente, acho que nem como cirurgião dentista, mas dentro da faculdade. Porque acho que eram os momentos em que a insegurança, a ansiedade ainda estavam mais intensas com o início ali de uma prática pelas primeiras vezes. Então, naquele momento, a hipnose foi bastante útil para conseguir modular aquelas respostas que podiam ser disfuncionais e me ajudar a ficar mais no trilho. E claro que hoje em dia continuo utilizando técnicas derivadas de vários conceitos que modulam emoções, dentre elas o uso da auto-hipnose, para poder continuar mais centrado no dia a dia. Muito bom. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedor, muita informação. Né? Algumas, eu confesso que já tinha, inclusive, discutido com você em outros momentos, mas é interessante a gente falar desse tema. É interessante a gente trazer, né, para o debate, inclusive universitário, acadêmico, porque apesar de existir muita, como a gente falou, muita polêmica às vezes em cima da hipnose, o que muita gente não sabe às vezes é que inclusive a hipnose ela é chancelada por vários conselhos, inclusive o Conselho de Odontologia. Medicina, odontologia, psicologia, todos esses conselhos chancelam o uso da hipnose. Então isso é interessante a gente trazer esse tema para o debate e como a gente sempre diz, né, no nosso UniEurocast, que o que está em pauta está aqui. Convido você a assistir o nosso próximo episódio.
Muito obrigado, Paulo, Neuro, parabéns a todos vocês. Nos encontramos na próxima oportunidade.